Na questão 934, de O Livro dos Espíritos, o mentor espiritual que responde a Kardec informa que no futuro haveria meios mais diretos e mais acessíveis para a comunicação com os espíritos. Parece-nos que esse futuro chegou, com a TCI. É um fenômeno que, como a mediunidade, não é restrita ou pertencente a nenhuma crença ou filosofia. A mediunidade existe desde que existem homens. A TCI existe desde que existem homens e aparelhos. A transcomunicação instrumental não é uma prática que está contida no contexto doutrinário do Espiritismo. A relação entre TCI e Espiritismo, portanto, não é inata, ela requer uma aproximação, que só será feita pelo estudo, da mesma forma que Allan Kardec fez com as mesas girantes, que também não estavam presas a qualquer filosofia em particular. Um dos aspectos fundamentais do Espiritismo consiste na investigação e, sobretudo, no discernimento dos resultados obtidos através dos diferentes processos de intercâmbio e pesquisa, conforme procedia o codificador. Atendendo o aspecto científico da doutrina espírita, sempre é importante entendermos como os fenômenos acontecem. Ponto de partida das comunicações espíritas. As mesas girantes e as cestas escreventes foram apenas o ponto de partida de um imenso diálogo entre o visível e o invisível, que se aprimorará e prolongará pelo futuro afora. Depois das mesas girantes e das cestas escreventes vieram os meios de comunicações através dos médiuns. Nos dias de hoje, os médiuns mais comuns encontrados são os de psicofonia e de psicografia. Vivemos um novo momento. Atualmente vivemos um momento histórico, realmente excepcional. Temos um novo rumo para a comunicação com os espíritos. Um dos mais espetaculares eventos das últimas décadas é o surgimento da transcomunicação instrumental, TCI. TCI é a comunicação entre os planos físicos e espiritual através de aparelhos de natureza eletrônica e eletromagnética, tais como gravador de fita magnética, rádio, TV, microcomputador, telefone, etc. A transcomunicação seria uma forma de comunicação com os desencarnados sem a intermediação direta de médiuns. Como tudo começou, breve histórico. Os primeiros sucessos efetivos nesse campo datam de julho de 1959, quando Friedrich Jurgenson gravou as primeiras vozes de espíritos quando tentava gravar gorjeios de pássaros em Malmö, Suécia. A partir da publicação dos trabalhos de Jurgenson, muitos outros pesquisadores e curiosos obtiveram sucesso na gravação de vozes e frases dos espíritos. Destacando-se, entre muitos, o professor Constantin Haudive, que obteve mais de 72 mil frases de espíritos gravadas por meios eletrônicos. Na década de 70, o americano George Mack inicia a construção do primeiro Spiricom, aparelho capaz de permitir a comunicação com os espíritos nos dois sentidos, ou seja, nos moldes de um rádio intercomunicador. Após anos de pesquisa e tentativas frustradas, Mick e seus colaboradores conseguem o primeiro sucesso em 1978, quando travam o primeiro diálogo com um espírito identificado como Dr. Miller. Na Alemanha, Hans Otto Koenig, através de equipamentos mais sofisticados, obtém sucesso na comunicação em duas vias. O feito mais marcante alcançado por ele foi a apresentação ao vivo na TV Luxemburgo em 1985, conseguindo comunicação nítida com espíritos através de seus equipamentos. O programa foi transmitido para mais de 3 milhões de telespectadores. Em 1985, o casal Jules e Mag Fischbacher de Luxemburgo inicia seus experimentos com grande sucesso, reduzindo a estática presente nas comunicações. Também em 1985, o alemão Klaus Kreiber obtém as primeiras imagens do plano espiritual. Em 1987, o casal Fischbacher também obtém imagens de espíritos, era a chegada do Vidcom. Outros meios eletrônicos também são utilizados. Na Inglaterra, Kenneth Webster obtém comunicações via computador, sendo seguido novamente pelo casal Fischbacher, que além do computador obtém mensagens através do telefone e secretária eletrônica.
Aqui no Brasil, a partir de 1988, um grupo composto por Hernani Guimarães Andrade, sua assistente, professor Suzuko, mais Sônia Rinaldi e Fernando Machado, iniciaram experimentos de TCI no IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, em São Paulo. No Brasil, atualmente, quem está à frente das pesquisas sobre transcomunicação instrumental é a doutora Sônia Rinaldi. Tipos de comunicação instrumental. EVP, Electronic Voice Phenomenon, chamamos de EVP, a simples gravação de vozes de espíritos presentes no ambiente. O gravador é um canal aberto a nível local e passível de receber registro das entidades presentes. Recomenda-se evitar EVP numa casa infestada de ocorrências negativas. Spiricom, rádio e psicofone. Consiste em deixar um ou vários rádios ligados no ambiente, gerando determinado campo de ondas sonoras, para que as entidades as modulem. Observação: espíritos não manipulam áudios, e sim, modulam. A atuação das entidades nesse caso não são mais de nível local. Os comunicantes espirituais fazem suas emissões a partir de estações de transmissão do plano espiritual, modulando a frequência para serem captadas pelos transcomunicadores. Vidicom, televisão. É o nome do processo para captar imagens do além via TV. Filmam-se os chuviscos luminosos emitidos pela TV. Quando projeta-se a filmagem quadro a quadro, aparecem formas de imagens fixas enviadas pelo outro plano no decurso da gravação. Telefone. O telefone e o fax são os recursos mais avançados e mais complexos. A nitidez das vozes via telefone é impecável. Possibilita o diálogo longo e claro, constituindo prova concreta pela comparação das vozes da entidade quando viva e já em espírito. Computador. O professor Kim Webster, docente da Universidade de Oxford, constatou, há alguns anos, que começaram a aparecer na tela do microcomputador escritos não programados. Pensando ter sido um caso de avaria do equipamento, ele substituiu o seu micro por outro mais novo, e, depois, por outro, e o problema persistia. Poucas semanas após, o comunicante identificou-se como Thomas Harden, declarando ter vivido em Oxford durante o reinado de Henrique. A existência de Thomas Harden foi confirmada, após exaustivas investigações. Seu nome figura nos assentamentos da Universidade de Oxford, viveu em 1534, e era o diácono da capela local. Em qualquer método utilizado para transcomunicação, recomenda-se que o experimentador tenha uma rotina fixa de trabalho, dias certos e horários estipulados. Conclusões. Examinando com o espírito de síntese, os relatos das ocorrências espontâneas e das investigações experimentais levadas a efeito em diversos países, pode-se concluir que, 1. Há um esforço deliberado de vários grupos de espíritos desencarnados interessados em criar meios de comunicação com os encarnados, utilizando-se dos recursos oferecidos pela tecnologia. 2. Os técnicos especialistas do mundo espiritual em numerosas ocasiões têm propiciado orientações e sugestões quanto aos procedimentos operacionais adotados. 3. Estão sendo desenvolvidos no plano espiritual mais próximo à crosta, sistemas transmissores de sons e imagens, que possam permitir a captação dos mesmos pelos equipamentos do plano físico. Tudo leva a crer, pois, que, em tempo bastante breve, esses esforços bilaterais sejam coroados de êxito, com o estabelecimento com um canal de comunicação permanente de natureza eletrônica e eletromagnética entre os planos físicos e extrafísico do planeta. As ondas eletromagnéticas são utilizadas para a comunicação entre aparelhos eletrônicos. São aquelas que resultam da libertação das fontes de energia elétrica e magnética em conjunto. Quando se movimenta velozmente, com a velocidade da luz, a energia liberada apresenta o aspecto de onda. Por esse motivo, recebe o nome de onda eletromagnética. São 7 os tipos de ondas eletromagnéticas: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Ondas sonoras são ondas que vibram em uma frequência de 20 a 20 mil Hz, sendo normalmente perceptíveis pelo ouvido humano.
O som é a sensação que sentimos, através da audição pela ação desse tipo de onda. Os humanos e os espíritos utilizam as ondas sonoras para a fala e a audição. Intolerância científica. Há inúmeros exemplos de fanatismo, intolerância e discriminação, ocorridos ao longo da história e oriundos de indivíduos pertencentes a respeitáveis seitas religiosas ou a sábias associações científicas. Camille Flammarion conta-nos uma muito curiosa. Assistia, em 11 de março de 1878, à sessão da Academia de Ciências, em que o físico du Moncel apresentou o fonógrafo de Edison à adulta assembleia. Viu-se, então, um acadêmico de idade madura, chamado Sr. Boillard, precipitar-se sobre o representante de Edison e agarrá-lo pelo pescoço, gritando: "Miserável! Nós não seremos ludibriados por um ventríloco." Mais curioso ainda, é que 6 meses após, a 30 de setembro, em nova sessão da Academia de Ciências, sentiu-se ele muito satisfeito em declarar que, após maduro exame, não constatara no caso mais do que simples ventriloquia, mesmo porque não se pode admitir que um vil metal possa substituir o nobre aparelho de fonação humana. Se o Sr. Boillard vivesse hoje, que será que ele diria da tecnologia digital? Sabemos que o caminho é árduo, mas mais cedo ou mais tarde a ciência oficial provará de maneira abrangente e peremptória a comunicação com os mortos, que difícil será negá-la. A não ser que até lá ainda existam sábios do tipo que contestou o fonógrafo de Edison, e roguemos a Deus não permita ter os que tentam amordaçá-la, como fizeram com Galileu Galilei, quando disse que o Sol não girava em torno da Terra, mas a Terra é que girava em torno daquele astro. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, uma revela as leis do mundo material e a outra o mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Dizia Kardec, quando, do alto de suas cátedras, os sábios proclamarem a existência do mundo espiritual, eles infiltrarão o contraveneno das ideias materialistas.